Olá, eu sou a Tainara e hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa pipeline de CI/CD para vocês. Ela foi configurada para executar sempre que houver um push ou uma pull request para branch main, e ela é composta por 3 jobs, um que executa os testes unitários, um que faz a publicação da imagem no ECR e um que realiza o deploy na AWS. O job do deploy ele só vai ser executado quando houver um push para main, ou seja, quando as alterações estiverem prontas para ir para a produção. Então, quando for aberta uma pull request, a pipeline vai rodar somente até o job de publicação da imagem. E quando as alterações forem para main, aí sim será feito o deploy na AWS. Aqui dentro do console, a gente consegue visualizar no repositório da API a imagem que foi gerada a partir da abertura da pull request e a imagem que foi gerada a partir do push para main, com a tag latest. No serviço também que está rodando, a gente tem o último deploy, que foi realizado com sucesso, e a nossa aplicação disponível aqui dentro da AWS. A gente consegue validar que a API está saudável, está executando, e conseguimos também bater nos demais endpoints da aplicação. Olá, meu nome é Bruno e hoje seria o responsável por falar um pouquinho sobre a migração de banco de dados que ocorreu nesta fase da nossa jornada. Optamos por alterar nosso banco de dados justamente por conta da demanda que ocorreu aqui. Seria muito mais fácil implementar um banco já na AWS do que um banco que seria basicamente um arquivo dentro do projeto, no caso do SQLite. Então aproveitamos aqui os laboratórios de aprendizado que foram disponibilizados pela FIAP e optamos aqui por utilizar uma instância bem simples, né? Seria basicamente um computador aqui com duas CPUs, 1 GB de RAM e 20 GB de armazenamento. Por ser protótipo, está atendendo bem o nosso projeto. E para fazer essa migração, foi necessário apenas mudar alguns parâmetros, né? A gente desenvolveu o .env, alteramos a biblioteca do SQLite para o MySQL e tivemos que recriar as migrations, né? Tivemos que recriar novamente. Dito isso, após isso acontecer, né? O nosso projeto rodou perfeitamente. Então foi mais fácil do que realmente parecia. Olá, meu nome é Antônio Renato. Eu vou estar apresentando aqui o monitoramento que a gente fez, né? Nós utilizamos o Prometheus para pegar as informações e estamos utilizando o Grafana aqui para mostrar os dashboards, né? Então, o Prometheus foi configurado na nossa API. Ele gera esse metrics aqui, né? A nossa API barra metrics. E daqui a gente consegue pegar as informações para puxar nos dashboards do Grafana aqui, né? Então eu vou estar apresentando algumas visualizações, alguns painéis que a gente criou aqui. Tanto os painéis de aplicação e infra estão no mesmo dashboard, né? Então vamos lá para a explicação dos painéis, né? Eu fiz algumas requisições lá para aumentar os gráficos aqui, ficar mais visível, né? Então eu fiz uns batch requests lá, fiz algumas coisas para aumentar os gráficos aqui, né? Então, vamos lá, eu tenho as requisições por endpoint aqui. Basicamente conforme requisições por segundo, no caso aqui, né? Então, se aqui tiver começar a ter muito alto, começar a ficar muito grande, a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo, né? Talvez pensar em escalar melhor a aplicação, pensar em aumentar a escalabilidade dela, né? É, Aqui o total de requisições por endpoint, aqui é mais para a gente ter um controle, né? Por endpoint específico, todos os painéis de aplicação são ligados ao endpoint. Esse endpoint é uma variável que a gente pegou no middleware lá, e a gente criou um middleware que pega o método, o endpoint e o status code, e a gente consegue trazer para cá. Então a gente consegue ter uma noção se tem muitas requisições num certo endpoint que não deveria ter, uma coisa do tipo, né? Então aqui tem a latência das requisições. Aqui é dividido em dois porque o endpoint é a API de jogo, mas aqui está fazendo o método get e o método post, né? Então são dois métodos diferentes.
Então o método get aqui, ele está trazendo, até mostrar aqui, ó, o método get está trazendo nesse tempo, o método post está trazendo nesse tempo. E uma latência alta significa que talvez tenha uma carry alta no banco ali, alguma coisa que a gente não... Uma carry muito grande no banco, uma coisa que a gente tem que dar uma olhada, né, se a latência ficar muito grande. Aqui está a taxa de sucesso e a taxa de erro, um correlaciona o outro, né? Então eu tenho a taxa de sucesso, que quanto maior, menor a taxa de erro, e assim também a taxa de erro crescendo, a taxa de sucesso diminui. Aqui é bom para a gente ter uma noção se tem alguma coisa errada no back-end, que não deveria estar retornando, ou alguma coisa que o usuário está tentando fazer que não tá, no nosso back-end não está retornando algo que deveria, a gente consegue ter uma noção aqui se a taxa de erro estiver muito grande, né? Então aqui na parte de infra, a gente tem o tamanho do heap, do .NET do Garbage Collector. Se esse é muito alto aqui, quer dizer que está faltando liberar ou não está liberando de forma correta coisas no back-end, né? Aqui a taxa de alocação da memória, ela tá mesmo que na mesma pegada ali. Se começar a aumentar muito, tem alguma coisa de errada com o back-end ali. Threads do thread pool aqui, se começar a ter um aumento muito grande das threads, provavelmente tem algum tipo de bloqueio, alguma coisa está acontecendo que está fazendo o sistema criar essas threads, né? Também não é algo bom, então a gente consegue monitorar isso também. E a gente tem o uso da CPU e da memória RAM, que os dois vão estar correlacionados ali. Se começarem a aumentar muito, a gente tem que ficar de olho para uma possível falta de liberação de memória ali, algum loop ineficiente que está acontecendo, que está puxando muito da CPU. Então, só para mostrar aqui, né? Fiz uns bad requests aqui de promoção, fiz algumas requisições também aqui no GetAll aqui. Vindo aqui no dashboard, na teoria é para aparecer aqui o promoção. Aqui apareceu promoção. Vou dar um refresh. Aqui ele começou a já trazer as informações da requisição lá, né? Aqui também a mesma coisa, traz o post, traz o get, né? Então vou fazer mais uns endpoints aqui e conforme eu vou fazendo aqui, né? Como eu falei, ele está ligado ao endpoint, então ele vai mudando aqui o nosso painel. Então esses cinco painéis aqui de aplicação são ligadas ao endpoint. Olá pessoal, meu nome é Vitor. Eu vou apresentar para vocês como que está a nossa arquitetura dentro da AWS. Então aqui no nosso ECR, nós conseguimos visualizar que nós temos 3 repositórios privados, então um deles é a API, o outro é o Grafana e o outro é o Prometheus. Os três estão separados, que subiram através da imagem Docker. Mostrando agora para vocês na parte do nosso ECS, nós temos um cluster, FIAP Cloud Games Cluster. Aqui dentro do nosso cluster, partindo aqui para a aba de tarefas, nós conseguimos visualizar que as tarefas estão todas em execução. Então nós temos aqui 2 tarefas para a API, e uma tarefa para o Grafana e uma tarefa para o Prometheus. Todas estão em execução no momento, funcionando corretamente. O tipo de inicialização utilizado dentro do serviço das tarefas é o modo Fargate. Temos também a definição das tarefas, então aqui nós temos uma tarefa para cada um deles. Temos uma tarefa para a API, uma tarefa para o Prometheus e uma tarefa para o Grafana. Falando agora da nossa parte dentro do S2, nós temos um load balancer para a nossa API, o nosso FIAP API load balancer, que está na porta 80. Além disso, nós tivemos que configurar um grupo de destino para mapear toda essa parte do load balancer. Então nós temos aqui nossos 2 IPs. Ambos estão com status de integridade health, então está tudo ok com eles. Nós temos aqui também nossos grupos de segurança, que nós temos um para o nosso load balancer, para a nossa API, para o Prometheus e para o Grafana. Então cada um deles está aqui devidamente configurado para ter integração um com o outro. Então se a gente abrir aqui, por exemplo, o nosso grupo de segurança do nosso load balancer,
nós conseguimos visualizar que temos regras de entrada e regras de saída. O mesmo vale para tanto o Grafana, quanto o Prometheus, quanto para a API. Cada um deles está devidamente configurado para ter as devidas permissões. Agora nós estamos dentro do nosso Load Balancer. Eu vou copiar agora o nome do DNS. Então, copiei ele aqui. Coloquei na minha URL. Se eu digitar, por exemplo, Swagger, ele vai abrir para a gente a nossa API e apresentar para nós os nossos dados. O mesmo vale também para nossos métricos. Então, se eu dar um /metrics, ele vai mostrar aqui as métricas que serão lidas através do Prometheus e apresentadas dentro do Grafana. Aqui dentro do Prometheus, nós conseguimos visualizar que ambos estão como up, então os grupos de segurança estão devidamente configurados para ter essa integração entre eles. E aqui dentro do Grafana nós conseguimos visualizar os resultados. Então, se a gente der aqui um refresh, ele vai mostrar para nós todas as requisições, os endpoints, enfim, todos os dashboards que foram criados.